Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo e de aprendizado na seara do Mestre Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco essa noite e que possamos assimilar bem a todas as palavras e todo o conteúdo, toda a mensagem que vai ser dada agora à noite. Bom, meu nome é Heraldo, eu sou trabalhador da casa, vou fazer a direção essa noite. Aí tem Rinaldo Soares, que é o palestrante de hoje, sobre o tema deveres, né? Deveres. E ele é do Bom Samaritano. Tem Zé Paulo, que é o trabalhador da casa também, e o mestre Robson, que é o nosso trabalhador também da casa. Zé vai fazer a prece inicial e Robson vai fazer a prece final. Vou começar com a prece, né, Zé? Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração de muito trabalho. Quem quiser fechar os olhos, feche, concentre-se para fazermos a prece inicial. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, que estamos unidos e reunidos para estudarmos os teus ensinamentos que, quando por aqui passaste, deixaste para todo mundo. Possamos nessa noite sairmos daqui melhor do que quando aqui chegamos. E que o irmão que vai usar da palavra possa para nós nessa noite tudo aquilo que estamos necessitados de. E assim também fazer como ele. Divulgar a nossa doutrina, que é o melhor que nós podemos fazer por ela. Com essa rogativa, eu passo a palavra ao irmão que está à frente dos trabalhos, para que Deus mesmo ensina no teu sangue. E assim seja. Sim, seja. Bom, então vamos começar, né? Rinaldo. Boa noite. Eu vi os espíritos, né? Agora vamos ver as almas encarnadas, né? Boa noite. É isso aí, gente. Espiritismo é alegria, é vida. É vida, espiritismo. A gente vem à casa espírita para quê? Ser feliz. A gente tem que vir para a casa de Deus alegre e contente, dizer, vou para a casa de Deus, como se a gente fosse para uma festa. E aqui é uma festa. Só que é uma festa diferente. É uma festa que anima o nosso espírito. É uma festa que nos dá a possibilidade de sermos felizes. É uma festa que nos dá a chave. Agora, essa felicidade depende de nós. Depende de cada um de nós. Porque o espiritismo é vida. O espiritismo tem a linguagem dos espíritos. Não é dos mortais como nós. Tanto é que Kardec ficou dizendo, e agora? Qual o nome que eu vou dar a essa publicação? Ele ficou. Ele poderia dar o nome dele, mas não, ele já era conhecido entre os mortais. Mas aí, como ele sempre dizia, chegou uma ideia em minha mente. E aí, a ideia foi Livro dos Espíritos. Ou seja, nós não morremos. Nós voltamos para a nossa casa. Portanto, para nós é uma alegria vir aqui. E olha, você não sabe, quando alguém me convida para falar em uma casa, eu passo semana, meses, até chegar o dia. Eu fico matutando o que é que eu vou falar. O que é que eu vou levar de presente para os aniversariantes, que são todos nós, por receber esse Consolador prometido. Porque é um presente de Deus. É uma alegria, é uma satisfação conhecer uma doutrina que nos liberta dos atavismos do passado, que nos dá a força, a coragem para superar e vencer e nos mostra o porquê é que nós estamos sofrendo. E diz mais, você é a chave da felicidade. Não é os espíritos, não. Não é os espíritos, não. Somos todos. Para isso, nós temos um dever moral para alçar o que Deus determinou para todos nós. A nossa felicidade. E a plena evolução da qual nós iremos ser espíritos
Hein? Esse povo, vocês quando vier, vocês preparam uma sopinha lá na frente. O povo está dormindo. Olha, eu não gosto de falar com o povo dormindo. Já basta as insônias que eu tenho para trabalhar para vocês e preparar o presente. Chega aqui, vocês dormir, alguma coisa está errada, não é com vocês, não é comigo. Portanto, vamos estudar na noite de hoje, do capítulo 17, o item 7, sedes perfeito, o dever, instruções do Espírito, de Lázaro. E aí a gente vai começar, como diz os nossos amigos e irmãos, não vamos falar do capítulo todo, do item todo. Vamos resumir ele nesse texto, que para mim traz uma lição enorme. Olha o que ele vai dizer. O dever é a obrigação moral, em negrito, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Está certo ou está errado ele? Hein? Certo. Vamos lá. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes. Nos mínimos. Porque para nós, a gente só consegue entender um fator moral se a gente conseguir ver. Só o fato de nos silenciarmos diante de uma discussão já é um dever moral para conosco, porque eu não vou adoecer por conta daquela discussão e também para com o outro. Como nos atos mais elevados que todos nós temos, que é de poder fazer algo em primeiro lugar para nós, porque se a gente está aqui é porque nós estamos buscando o nosso crescimento moral. Isso já é um fator importante para todos nós. Aí ele vai dizer, quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões, que aí já é obrigação nossa. Quem trabalha tem a obrigação de ir para o trabalho, senão não recebe o salário e está fadado ao quê? A carta de demissão, de abandono. E é justamente nessas duas questões, obrigação moral e somente o dever moral, que nós iremos tentar refletir nas mensagens, nos legados de Kardec e dos Espíritos. É claro que o que a gente vai trazer não fecha, porque tem muita coisa. Seria horas e mais horas para a gente trazer algumas reflexões sobre a questão do dever moral para conosco. E aí a gente vai iniciar o dever moral do espírita. O espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens ou à humanidade, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Primeiro momento, é um dever moral nosso, e aí eu convido os novatos que estão chegando pela primeira vez à Casa Espírita, e os que já se encontram aqui, saber o que é o espiritismo. É de suma importância saber a doutrina que você está frequentando. Porque por outra, a gente vai nos tornarmos criaturas preconceituosas quando a gente tiver medo de dizer, eu sou espírita. Mas quando eu digo eu sou espírita, eu digo logo mais de mesa branca. Kardecista.
Sabe por que a gente diz logo isso? Porque a gente não conhece o Espiritismo. É um dever moral a gente saber o que é o Espiritismo. E a gente dizer, eu sou espírita e espiritista. Porque assim ensina Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos. Ele traz essa definição para a gente. E aí a pessoa, mas não, do que é espiritismo? Aí eu vou dizer a ele. Por quê? Porque se eu estudo, eu tenho a qualificação de explicar, e é um dever moral nosso, de saber o que é o Espiritismo. Ele nos dá a chave da solução dos nossos problemas. Ele chama a gente à razão para sentarmos e analisarmos o porquê estamos sofrendo. Porque espírito nenhum vai se materializar para tirar a gente dessa situação. Ao dedinho. Agora, com o estudo dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, eu vou abrir o canal para que ele possa sugerir as soluções, através do análise crítico daquilo que está vindo para mim. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa negativa, a gente não pensa? Ou muitas das vezes a gente age no automático. E a gente contrai para nós uma dificuldade moral. E aí a gente sofre. Capítulo 1, item 5, Allan Kardec. O Espiritismo é de ordem divina. Não foi criado pelo senhor Allan Kardec. Pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Tudo é natural, gente. Não tem nada fabricado pelos espíritos, nem os espíritos foram fabricados. Foram criados todos os espíritos por quem? Por Deus. E está certo de que tudo que é de ordem divina tem grande utilidade e tem o seu objetivo. Tudo tem o seu objetivo. É isso que nos leva a refletir perante as circunstâncias que a vida nos apresenta. Das pessoas que são colocadas em nossos caminhos, dos pais que nós escolhemos, dos familiares que nós escolhemos, dos esposos, esposas, os filhos, e etc, 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 e companheiros de trabalho, tudo explica o Espiritismo como lidar e o porquê de tantas adversidades no mundo. Só compete ao Espiritismo trazer esses esclarecimentos para que a gente possa ter uma compreensão e entender e acima de tudo, colocar em prática, que é o mais importante. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos que somos nós. Somos espíritos de terceira ordem, que ainda pululam muitas dificuldades morais. E é um dever nosso nos melhorarmos. É um dever nosso sair desse mundo e ir para um mundo melhor. Mas nós só iremos se nós quisermos. Se fizermos a nossa parte. Porque Deus não vai fazer chave comigo e dizer, Rinaldo trabalhou tanto na divulgação, eu acho que eu vou botar ele aqui. É suar, é trabalhar e saber o porquê está trabalhando. Porque quem que não quer ir para um ambiente melhor? Ora que muitas das vezes a gente está em casa e diz, Maria, eu queria sair daqui, eu queria morar em outro bairro. Eu queria morar em aldeia, eu queria morar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Porque acha que esses ambientes, esses lugares é melhor. Mas o que é que nós estamos fazendo para sair? Ai, como eu queria tanta paz.
Ai, como eu queria alegria, felicidade. Sim, o que é que você está fazendo para isso? Ou vocês estão esperando que as pessoas saiam dali para você ser feliz? Ou que as pessoas mudem e você não mude para ser feliz e conquistar essa paz? Tudo depende de nós. E é um dever moral. Portanto, não penseis que nós iremos perdurar muito no planeta Terra, porque ela está passando pelo seu estágio. E ela arrasta, querendo ou não, todos nós. Mas para acompanhar, é preciso o crescimento moral. Para isso é o dever a gente se esforçar cada vez mais. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela ou para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Será que o meu outro corpo não foi um corpo feminino? Será que na outra encarnação eu fui Maria, Joana d'Arc, Josefina? Quem sabe? Porque o espírito ele não tem sexo. Temos que ter isso na nossa consciência, gente. Iremos reencarnar quantas vezes for necessário até a gente sair da zona de conforto, que é demorando a fazer essa transformação moral. Quanto mais eu demoro fazer essa transformação moral, mais eu sofro. Porque o sofrimento, se a gente não aprender, ele é pedagógico, ele vem nos ensinar. Porque se eu não estivesse sofrendo, eu não estaria aqui no Selec. Mas como eu estou sofrendo, eu vi que ali tem uma casa espírita e eu vou lá para aliviar o meu sofrimento. É ou não é? Vixe, Maria do céu, eu desligar esse ar-condicionado, que o povo já está começando a se acomodar ali. E a coisa está ficando, né? O calor não dorme. É melhor desligar. Aumente, aumente. Uma plena segunda-feira, o cansaço é grande, é, não é? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Estamos juntos não é por acaso. Aquele grupo familiar não é por acaso. Já nos reencontramos em outra roupagem. A nossa existência e cada reencarnação é uma construção de sentimento e de amor. Quanto mais a gente passa na vida das pessoas na nossa vida, quando a gente não consegue fechar o círculo, esse círculo fica aberto. E quando esse círculo fica aberto, pode ter certeza que em outra oportunidade nós iremos nos reencontrarmos para fechar esse círculo. E aí quando eu falo muito nessa questão, eu digo muito dos esposos e das esposas. Porque aqueles que passaram na nossa vida e seguiram o seu rumo, deixaram canais abertos de afetividade, de relacionamento. E se faz necessário que todos nós atinjamos a perfeição, unidos e amando uns aos outros. Não tem como ser espírito puro detestando Heraldo. Não tem como. É impossível. Vamos amar os nossos inimigos, querendo ou não. Aquela pessoa que a gente mal gosta, vai amar de todo jeito um dia. Vai vir como pai, como mãe, como filho. Não tem. Aquela pessoa que lhe traiu, ou aquela pessoa que fez isso ou aquilo outro, vai vir de todo jeito. Nós iremos chegar todos de mãos dadas. Não tem como fugir dessa lei natural. É um dever moral nosso.
construir sentimentos. Construir sentimentos. E se aquele sentimento não foi bom, tentar mantê-lo após ele. Simples assim. Agora, se o outro não te compreende, se eu estou no estágio de compreensão e de entendimento, eu tenho que entender ele. Porque ele ainda não está no nível de compreensão que eu estou procurando ter. Que é o nível de consciência da paz, do amor e da felicidade. Só briga dois. Quando não quer, não briga. De duas espécies são as virtudes da vida. As vicissitudes da vida. Obrigado. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Por que eu estou sofrendo? Não fiz nada com ninguém. Não maltratei ninguém, eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu faço tanto bem e eu só levo cacetada. Porque merece. A gente fica revoltado, não é? Dá vontade de nem ser mais religioso, viver no mundo lá fora. Chutar o pau da barraca e ir embora. Né? Se a gente não sabe o porquê está sofrendo, se a gente conscienciosamente percebe que está fazendo mais ou menos boas ações do que má, é porque algo a gente fez no passado. O Espiritismo nos dá uma condição de um dever moral de compreender tudo isso. E Kardec traz com muita profundidade essa reflexão para todos nós. Porque eu preciso entender o danado sofrimento. Eu preciso entender por que eu estou no meio desse povo todo e essa bagunça toda. Eu preciso entender. E o Espiritismo nos capacita para tal. E quando ele nos capacita para tal, se assim a gente quiser, eu vou saber lidar com as circunstâncias e com as pessoas que se apresentam na minha vida. Você vai ser o senhor e a senhora da situação. Você vai saber lidar com as coisas. E quando a dor te apresentar, ou apresentar-te a ti, tu vai saber lidar com ela e saber o porquê está sofrendo. Como diz o Espírito, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem é eleito de Deus aqui? Todos nós. O dever moral do espírita: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé. Olha lá. Gente, fiquem alegres que toda problemática ela tem um fim. Graças a Deus. Por quê? Eu vou voltar e todos nós iremos voltar para casa. Toda problemática ela fica estacionada onde? Na terra. O corpo não leva o câncer. O corpo não leva a AIDS. O corpo não leva as dores, as angústias e o sofrimento. Porém, se eu não trabalhar, não essas questões de doenças, porque ela está ainda aparelhada ao perispírito, mas os outros sofrimentos, se eu não souber lidar com ele, ele fica nos meus sentimentos.
sentimentos. E aí a gente vê nas mesas mediúnicas os espíritos chegando revoltados, sem compreender o tal sofrimento, as angústias, as dores. Perdi minha mãe, perdi meu pai. Ninguém perde nada não, gente. Ninguém perde o que não tem, é ou não é? É uma ideia materialista do apego do pai e da mãe. Porque todos nós somos o quê? Espíritos e irmãos. Filho de quem? Simples assim. Agora, nós que moramos nessa região do Ocidente, somos acostumados ou aviciados ao apego excessivo à matéria. Mas é claro, o Espiritismo tem 161 anos, 162 anos, está novinho, a gente está novinho no Espiritismo agora. É difícil a gente entender que a gente não vai ver mais a companheira, o pai, a mãe, os irmãos, e assim vai. É difícil, é ou não é? É difícil. Mas o Espiritismo, quando a gente tem uma fé no futuro, a gente sabe que a gente vai reencontrar. Na confiança, na justiça de Deus. Deus é justo. Deus é injusto. Não tem nada que não passe pelo crivo da razão e da lei universal. Não se perturbe, não. Riam da vida. Tenha certeza que tudo isso passa. Porque a gente tem um pai. A gente tem um irmão que vela por nós. E por tabela, temos nossos anjos da guarda. Os espíritos familiares que nas outras encarnações, outras e outras, têm a maior simpatia por todos nós e velam por todos nós, tentando nos ajudar para nos tornarmos pessoas felizes. Só que a gente não entende ainda isso. Por quê? Porque a gente tem preguiça de estudar. Quando a gente estuda, gente, quem aprende química esquece. Matemática, física. E quando se estuda as matérias ordinárias da vida, se apaixona e não deixa mais. Tanto é que faz especialização naquela matéria. É ou não é? Quando você estudar o Espiritismo, vai passar a sentir o Espiritismo dentro de você. Você respirar o Espiritismo. E todas as pessoas que chegarem perto de você, você vai ser luz no caminho dessas pessoas. Vai ser luz. Mas tudo depende de nós. O Cristo veio ensinar aos nossos corações que o Pai é de amor. Olha lá, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Temos que desenvolver esse sentimento que não compra na barraca, não compra no Walmart, não compra no Carrefour, não compra em lugar algum. Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou, Ele não fez igual os fabricantes de automóveis, que vez outra bota uma nota pedindo para os carros de tal placa, tal sachi, venha porque está faltando uma peça, senão tem um problema. É ou não é? Deus criou a gente com tudo. Deus não criou a gente com defeito de fábrica. Portanto, esse sentimento está instalado em cada um de nós. Em cada um de nós. Instruí-vos este o segundo. Porque a instrução nos liberta. A instrução nos torna pessoas
autônomas. Nos torna pessoas da qual a nossa única dependência será de Deus. E mais de seu ninguém. Porque a minha felicidade não vai estar estabelecida em nenhuma ordem material, a não, e é bem melhor, a da ordem espiritual. No cristianismo, encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Por quê? Porque somos espírito de terceira ordem. Colocamos dentro do contexto histórico, bíblico, aquilo que para mim melhor me convém. O que para mim melhor me convém. E eu posso modificar quantas vezes eu quiser para manipular a mente humana. Porque tem tanta coisa ali que foi feita, falada a costume de cada povo, cada homem. Eu não consigo conceber Paulo ser um machista. Paulo ser um celibato. Criação do homem. Porque ele diz que a mulher tem que ser submissa aos maridos. Isso é uma ideia machista. E eu não acredito num homem que ele se despediu de todo sentimento de ódio pelos cristãos e disse para Abigail: meu amor, em nome dos nossos sentimentos, eu abro mão de você para que você seja feliz, porque o meu caminho é outro. Isso se chama amor. É simples assim. Agora, como é que a gente vai entender isso? Se instruindo. Sem estudar, nós somos enganados. E é um dever moral nosso. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Excluir toda a ideia do egoísmo e do orgulho. É um dever nosso. É um dever nosso. Porque só é espírito puro, só tem uma condição moral se tiver a simplicidade e a humildade. Se não tiver isso, não chega a lugar algum. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se, ou manifestação. A benevolência para com todos, sabendo que todos nós estamos no mesmo barco. E eu preciso ser benevolente para com vocês e vocês para comigo. E devemos utilizar isso incessantemente com qualquer pessoa, independente do grau da formação ou do status dela. Se a gente não entender o Espiritismo, a gente não vai se tornar um indivíduo, um homem de bem, melhor moralmente. Eita, que o tempo é nosso amigo. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Eu tenho que me tornar uma pessoa pacifista, um ativista da paz. Eu tenho que incorporar, é um dever moral, estancar qualquer
desarmonia, briga e confusão. Mas para isso se faz necessário que eu aumente o meu quê? Pavio. Fulano tem um pavio curto, olha, não piso no pé nele, não piso no pé dela, não. Eu tenho que aumentar o grau de tolerância. Olha o que ele diz. Sem misericórdia e brandura, não há forma. E eu tenho que trabalhar isso na minha consciência. Eu tenho que trabalhar, e é um dever moral nosso, do indivíduo, do ser humano, nos tornarmos cada dia mais não competitivo com a matéria, mas competitivo moralmente com cada um de nós, nos comprometermos com nós. Não é com a sociedade, não é com o mundo lá fora trabalhista, não é com nada disso, é com cada um de nós. Ou vocês pensam que Deus criou Jesus puro? Criou igualzinho a nós. Só depende de nós. Vamos lá. Espíritas, jamais vos esqueceis de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espírita, sede-o de verdade. Ou seja, eu perdoo o Heraldo, mas não quero conversa com ele. Eu esqueci até o que fulano fez comigo, mas não quero nem conversa mais com ele. Fez o quê? Está enganando a quem? A fulano ou a ele? Gente, a gente precisa usar muita razão. A gente precisa mergulhar nos nossos pensamentos. É duro, é difícil. Vivenciar isso é difícil. Porque você está renunciando a você mesmo, em detrimento do outro. Porque você vai pensar que o outro vai te achar que tu és fraco, medíocre, covarde. E aí vai dizer adjetivos materiais. Mas tenham a plena consciência de que vocês estão fazendo o melhor para você, que é a paz e a felicidade, e um dever moral de ser uma pessoa melhor. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Olha lá. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. O apóstolo Paulo. O perdão nos liberta. O perdão nos liberta. Como é difícil perdoar quem nos ofende. Eu sei, eu passo por tudo isso. Eu sei que o coração fica, a mente chega com os espíritos passando um bocado de informação para a gente pensar negativamente daquela pessoa, de tentar fazer isso. Eu sei tudo isso. A gente vivencia porque eu estou no mesmo barco de vocês. E quando às vezes a gente se desliza, a gente cai, eu digo, eita, meu Deus do céu, não devo fazer isso não. Eu puxo a mão de freio, boto a ré e eu não devo me comportar dessa forma. Porque, como diz o apóstolo Paulo, acima da minha cabeça tem muitos espíritos de olho em mim e em nós. E em cada um de nós. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência,
sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas de qual bem poucos fazem uso. Rapaz, esse camarada estrupou aquela criança, são tristes, são... Aí começa os adjetivos. Mas, rapaz, esse camarada assaltou e matou a filhinha, e aí vai. Mas, rapaz, esse camarada matou aquela mulher e fez isso, aquilo. Meu, se eu pudesse... Difícil, não é? Porque somos animais. Ainda somos animais. Eles mais ainda. A única diferença deles que fazem é que eles fazem sem pensar. Porque eles pensam, a gente pensa que ele está fazendo, pensando. Nós, antes de fazer, a gente pensa. E antes de fazer e pensar, a gente não faz, mas a gente deseja. Por isso que ainda há um instinto animal dentro de nós. Eles fazem, porque usam mais o instinto do que a razão. Porque quando eles usarem a razão, ele vai perceber que está cometendo o quê? Um crime. Perante não só a lei humana, mas perante a lei de Deus. Por isso que ele diz aqui, indulgência, porque a gente não sabe o dia do amanhã. O que nos reserva o dia seguinte. Por isso, para o cristão, se pede muito oração. Porque quanto mais eu oro, mais eu procuro me aproximar de quem? E esse sentimento de animal ele vai diminuir em mim. E nem eu vou deixar a faixa vibratória dos espíritos inferiores se aproximarem de mim. Porque quando eu emito algum desejo negativo para qualquer pessoa, pode ter certeza, chegaram perto de você. E aí, para ele se libertar de você, você vai ter que sofrer um bastante. Porque você não sabe o porquê está passando pelas provações da vida. Viver nessa encarnação com a consciência de que em todos os ambientes existem espíritos. Agora, que tipo de espíritos nós queremos que nos acompanhem? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros nos fizessem por nós. É um dever, gente. É um dever moral de todos nós amar. E fazer todo bem sem olhar a quem, até pelo inimigo. Até pelo inimigo, sim. Por que não? Ele só é o inimigo porque você criou essa ideia, porque até então ele talvez nem pense que ele é inimigo seu. Porque ele fez. Foi uma falha, uma falsa ideia, ou um momento desatino, ou alguma coisa desse tipo, uma infelicidade dele, mas tem aquele velho ditado, né? Quem apanha, nunca esquece, né? E quem dá-lhe... Ai, Jesus do céu. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Visto que esse é o sentimento mais excelente, ou por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quando eu não uso esse sentimento, eu estou usando o quê? O meu instinto. Porque quando a gente utiliza a razão, a gente erra menos e sofre menos. Porque a gente vai raciocinar perante a atitude e a ação. E quando isso a gente não faz, estamos fadados à lei
de similitude. A lei da ação e reação. Se eu dou, aguarde. Um dia chega. Um dia chega. Lázaro. Opa. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra. Cujo progresso moral obsta, dificulta, impede da gente ser feliz. Não pense, gente, que nessa geração por vindoura, porque as gerações elas se misturam. Não pense que a gente gostaria muito que a política, principalmente da Previdência, ela começasse de cima para baixo, né? Mas infelizmente ela atinge abaixo para cima. Mas há um momento que isso vai acontecer. E preparemos de nós com as das melhores intenções, para que quando a gente estivermos preparado moralmente, despojado desse sentimento chamado egoísmo, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, a gente reencarne para estar lá e dizer não, vamos ser iguais a todos, de baixo para cima. Não, vamos cortar toda essa regalia, porque a gente sabe que não iremos mais precisar do tal chamado materialismo. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer ascender na hierarquia dos mundos, porque é um dever moral de todos nós espíritas trabalharmos para nos prepararmos para voltar e dar continuidade ao progresso moral do nosso planeta. Mas isso só vai acontecer se a gente fizer a nossa parte. Sem isso, se torna difícil. Mas não se preocupe não que vai chegar. Levanta aí, povo, aí. Falta 5 minutos, né? 7 minutos. Ainda outros motivos bem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Graças a Deus que ninguém é mau. Graças a Deus que ninguém é mau. Madre Teresa de Calcutá, o que é que a senhora acha de um criminoso? Oh, meu filho, eu penso que ele é igual a uma pessoa que está resfriada e ao tomar o remédio correto, ficará curado. E o remédio correto qual é? O amor. O amor. Porque todo o mal é uma ausência do conhecimento do bem. Ninguém faz mal porque é mal, ninguém. Não existe a maldade. A maldade é... Se eu desligar isso aqui, o que é que vai estar faltando aqui? Luz. Portanto, a escuridão ela só existe porque não tem. O mal só existe porque aquele indivíduo ainda não sabe o que é o bem. Simples assim. Vou pular, viu, gente? Isso aqui. Vamos lá. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é um dever moral. Já falamos sobre isso. Amáveis uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito o amor a que vos inspira indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo vos deu, deveis considerar como modelo. Deveis os exemplos de devotamento desse cidadão chamado Jesus de Nazaré. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amais uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, responderei com um sorriso e ao ultraje com o perdão. Só o amor constrói. Só o amor constrói.
É um dever moral nosso espírita. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, aos bons espíritas, que caracteriza o verdadeiro espírita como um cristão verdadeiro, pois que um e o mesmo é o mesmo e o outro. O espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita ao homem a inteligência e a prática do Cristo, faltando a fé inabalável e esclarecendo, faltando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou a vacilam. Quando eu estudo o Espiritismo, eu vou compreender, sobretudo, a vida, os porquês. Todas as respostas se encontram no Espiritismo. Todas. E quando eu a compreender, eu vou saber lidar com tudo. Já está chegando. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprego para domar suas má inclinações. É um dever moral, pessoal, intransferível. É pessoal. De cada um de nós. Nos tornarmos cada vez mais melhor. Gente, se tornar melhor não é porque pai, ou mãe, ou filho, ou esposo, ou colega de trabalho, ou vizinho vai ser bom para ele. É bom para você. É bom para todos nós sermos felizes e bom. Moralmente é bom para nós. E é claro, por tabela, os outros serão beneficiados. É um dever moral. E aqui eu acredito que encerra, viu? Eu tenho certeza absoluta disso. Com essa mensagem de Erasto, veja só o que ele vai dizer. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegado a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis às criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresses aos avarentos, abstinências aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se necessário, ó mister, regueis os vossos suores e o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. É um dever moral de todos os espíritas. Muita paz e muita luz. Agradecemos ao nosso irmão Rinaldo e que leve o nosso abraço fraterno lá ao Bom Samaritano, a toda a casa do Bom Samaritano. Bom, tem aqui algumas coisas que me passaram aqui na cabeça durante a fala do nosso irmão Rinaldo. Sobre, por exemplo, o bandido, né, o assassino, que pode ser convertido. Bom,
O passe vai ser coletivo, tá? Durante a prece final. Os passistas já estão a postos. E vamos à prece final. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos por mais esta noite, Senhor. E junto aqui, com todos estes irmãos, encarnados e desencarnados, absorvemos esse grande conhecimento que já está dentro de nós. Só falta brotar. Que possamos, Mestre, junto a todos esses espíritos que aqui contribuíram com nossa casa durante esse tempo, e a doutrina espírita, com todas essas pessoas, esses espíritos que juntos fizeram o trabalho de nos que hoje possamos elaborar e transferir para todos nós. Possamos, Mestre amado, seguirmos o caminho certo, correto, honesto, através do sentimento que brota em nossos corações. Sabemos o dever de cada um. Só devemos praticar, deixar de lado as injúrias, os pensamentos que nos afastam uns dos outros, que possamos fortificar nossas famílias, nossos vizinhos, nossos ambientes familiares e levarmos em conta os teus ensinamentos de amor e paz. Que nesses momentos mais difíceis de nossas vidas possamos lembrar das mensagens dos nossos guias espirituais e de todos esses que fizeram parte e que fazem parte dessa doutrina de luz. Que assim seja, Senhor. Com essa rogativa, pedimos a toda a espiritualidade amiga aqui presente a permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje. Vamos todos em paz, na paz do Mestre Jesus para nossos lares, hoje e sempre.